Vamos conversar agora sobre a relação entre patroas e empregadas domésticas? Confira esse VT. Desde abril de 2013, patrões e empregados contam com a PEC das domésticas, que igualou os direitos dos trabalhadores domésticos ao dos demais trabalhadores urbanos e rurais. As duas principais mudanças que passaram a valer foram a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais e o pagamento de horas extras. As regras valem para todo trabalhador maior de 18 anos que presta serviços contínuos em atividades não lucrativas à pessoa ou à família, como cozinheiro, babá, faxineiro, vigia, acompanhante de idosos, entre outros. Desde o dia 7 de agosto deste ano, os patrões que não assinarem a carteira de trabalho poderão ser multados em R$ 805,06. A punição está prevista em lei baseada em proposta da ONG Doméstica Legal, que é independente da PEC das domésticas. No Revista da Cidade, vamos saber como essas regras mexeram com a relação entre patrões e empregados. Empregada doméstica, que é um privilégio tê-la comigo, porque eu acho que é uma bênção na minha vida, para falar a verdade. Sempre registrei todas as empregadas domésticas que eu tive, eu sempre fiz questão de registrar. E mais ainda, eu fazia questão também que elas estudassem. Assim como eu sou uma profissional e faço questão de ser registrada, na verdade eu trabalhei muitos anos na minha vida sem registro, né? E sei o quanto isso me prejudicou. Assim que eu comecei a trabalhar com ela, ela já me registrou no mesmo mês. E eu acho que conta no futuro para minha aposentadoria. Se eu não tiver pago pelo menos 15 anos, eu não vou poder me aposentar pelo menos com um salário mínimo. A primeira coisa que eu fiz quando teve essa lei, né, foi promulgada essa lei, eu marquei uma consulta no Sindicato dos Empregadores Domésticos, para ver se eu estava fazendo tudo certinho. Então, de uma forma geral, eles até me cumprimentaram, falaram que eu estava fazendo certo, o recibo eu não fazia da forma correta, então eu tive que me adaptar. Quando a gente desempenha esse papel de empregador doméstico, é um papel de líder. Então a gente tem que parar, pensar, refletir, estudar e buscar ajuda para desenvolver bem esse papel também e pensar no seguinte: que tipo de líder eu quero ser? Autocrático ou democrático? Temos que acabar com essa imoralidade no Brasil, na minha opinião, de cidadãos de várias categorias. Pois é, para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a Cosete Gomes, que é empresária e atriz. Olá, bem-vinda, tudo bom, Linda? Obrigada, bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo esse programa. Obrigada pelo convite, um tema tão gostoso como esse, né? Pois é, tão presente na nossa vida, né? Super, no meu caso ainda presente dos dois lados, porque eu sou empregadora e também patroa, né? Tá certo. E também, olha só, a Bernadette Nazaré Alves de Oliveira, que é a secretária do lar da Cosete. A gente fez esse convite justamente para conversar sobre essa relação. Seja bem-vinda também, viu, Bernadette? Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui. Prazer é todo nosso, viu? Obrigada pela presença. Obrigada. Agora, é muito interessante, né, esse depoimento dessa professora que apareceu agora há pouco no VT, falando sobre a questão da imoralidade de quem é autoritário em não querer fazer esse registro, né? Isso eu achei muito legal que ela colocou. Precisamos realmente acabar com essa imoralidade. Você nunca teve esse problema, porque mesmo depois que a lei foi promulgada, agora em 2013, passou a valer mesmo, os mesmos direitos para os trabalhadores domésticos com relação aos outros tipos de trabalho, você não teve essa preocupação porque você já estava dentro da legalidade, não é isso, Cosete? Bom, primeiro que recrutamento, seleção e empregos é o meu trabalho principal numa das minhas empresas. Então, eu já sou dentro da lei, assim, já conhece a lei de cabo a rabo, como ela por ética, como funciona. Eu trabalho com isso. Mas, independente disso, eu acho que é uma questão, assim, até de bom senso, né? Porque todas as funções têm um registro. Não tem por que a empregada doméstica não ter um registro, não ter suas garantias, seu tempo de trabalho, seus benefícios.
a sua previdência lá na frente. Eu acho que elas trabalham tanto quanto, né, uma carga horária tão intensa como qualquer outro funcionário. No meu caso, os meus empregados que trabalham diretamente comigo são todos registrados, porque eles já vêm também das minhas empresas. Então, geralmente, eu puxo para dentro de casa aqueles funcionários que se saem bem nas minhas empresas. Então... Que foi o que aconteceu com você, né, Bernadette? Você trabalhava em uma das empresas da Cosette, Trabalhava. né? E aí foi recrutada para trabalhar na casa. Foi. Qual é a sua função lá hoje? Lá na casa, eu tomo conta do ateliê, tomo conta da casa, das cachorrinhas. Tem a Sofia com a Charlotte, tem a Eva. E é você também que dá direcionamento para as outras funcionárias que trabalham ali na limpeza? Da casa, sim, porque nós somos 5 funcionários com ela particular. Tem eu, tem os assessores, tem o motorista, né, lá todos juntos, mas que a coordenação da casa fica por minha conta, eu coordeno tudo. E você percebeu que mudou alguma coisa? Quando começaram a falar sobre PEC das domésticas, sobre novos direitos que serão incluídos e tudo mais, você realmente teve a necessidade de conversar com a Cosette sobre isso, para perguntar se os seus direitos estavam assegurados? Não, porque eu já venho registrada desde a firma dela. Com ela nunca tive esse problema, não, eu já sou registrada. E a sua relação com ela? Você, depois que começaram a falar da PEC, você achou interessante sentar com ela e falar, olha, estão falando sobre esse tipo de registro que vai ser feito a partir de agora, mas nós já estamos fazendo o correto com você. Como é que você viu essa questão? Então, eu já disse para ela, tá vendo como você é privilegiada no caso, né? Já está comigo há muitos anos, já numa condição que hoje as empregadas domésticas hoje que estão realmente se regulamentando, né? E nós conversamos muito, né? Porque acho que a empregada doméstica acaba sendo um pouquinho mais do que uma simples funcionária, né? Está diretamente ligada às suas questões, à sua intimidade, às suas questões pessoais dentro de casa. E a gente tem uma relação muito próxima, eu procuro entender também as necessidades dela, ela tem filhos, tem as coisas dela, pessoais, que muitas vezes ela precisa de tempo. E acho que essa relação mais próxima é bacana porque eu procuro entender as necessidades dela, elas minhas, porque muitas vezes fora de horário também a gente precisa de um apoio, né? Da própria função de casa. É uma relação enfim. de respeito acima de tudo, né? Flexível. Eu acho que isso que conta bem para que tudo dê certo, né? Quando eu preciso de horário extra, ela está disponível. Quando ela precisa também se ausentar, levar os filhos no médico, eu também sou super compreensiva. É bacana porque é diretamente, né, comigo, né? Não tem uma burocracia muito grande. Né? Até com relação a essa burocracia que muitas vezes foi implantada nessa relação, que muitas vezes precisa dessa flexibilidade que você comentou, algumas pessoas adotaram aquela questão do livro ponto, né? Para colocar certinho o momento da entrada, o momento da saída. Você acha isso necessário, Cosette? Para esta função, no meu caso, não. Embora eu tenha mais que um funcionário do lar, o controle fica diretamente comigo, com o meu assessor mesmo, porque, como eu te falei, a gente tem bom senso e eles também. Não tem assim aquela coisa de minutos, de contar os minutos. É diferente do que você está numa indústria. Eu acho que é muito mais ali uma troca, uma flexibilidade. Eu não tenho cartão de ponto, mas eu cobro horário sim. Eu cobro. Quando ela chega muito atrasada, eu falo, olha, vamos rever aqui algumas coisas, umas regrinhas, as minhas necessidades. Eu procuro orientar bastante. Em alguns lugares, em algumas cidades, existem pesquisas que estão mostrando que está difícil encontrar pessoas para trabalhar nessa função, né? Outras necessidades do mercado estão absorvendo essas profissionais em outras funções, em outras empresas. E a empregada doméstica realmente está difícil de encontrar em algumas funções. Mais difícil ainda é manter. Às vezes você encontra, mas é difícil ter uma relação bacana a ponto de manter esse relacionamento a longo prazo. Eu queria saber da opinião de vocês duas. O que precisa para estabelecer uma boa relação entre patroa e empregada doméstica? Ser amiga, assim, em primeiro lugar, patroa, que eu respeito muito ela, certo? Qualquer coisa que eu preciso conversar, qualquer coisa de diálogo, eu converso com ela,
a gente se entende muito bem. E vem a amizade, o respeito, que é muito importante, né? A consideração. E aí assim a gente deve ter esse bom tempo junto. Dou muito conselho para ela também, porque a gente tem muitos gaviões assim. Eu sinto segunda mãe dela. Eu me sinto a segunda mãe dela para dar conselho também. Então você não cuida só da casa, ajuda a cuidar da Cosette também. É, também ajudo a cuidar dela. Muito bom. Então me sinto assim uma segunda mãe dela. E por isso aí é mais assim, é mais um pouco mais de assim de consideração a mais, já mais a intimidade e acaba sendo que ela é uma patroa empregada. Essa relação acaba sendo muito estreitada mesmo ao longo dos anos, né? Minha funcionária está comigo há 7 anos e isso acontece muito também. Às vezes eu chego em casa, estou com um humor diferente do que ela está habituada a ver, ela já pergunta o que aconteceu, eu acabo desabafando ali mesmo com ela. A gente conversa muito e ao contrário também, quando eu percebo que ela não está legal, e aí aconteceu alguma coisa, ela também já desabafa, muitas vezes chora comigo. E isso é muito legal, né? Quer dizer, existe aquela diferença da relação, né? Claro, a patroa é empregada, mas como está dentro da sua casa, eu acho que isso define muito bem, né? O que a Bernadette falou agora. Acaba tendo esse cuidado, esse carinho a mais, não é isso? Um carinho a mais. O único ponto, a gente tem que sempre tomar cuidado para não desandar o trabalho quando você tem uma relação que acaba sendo muito próxima. Né? Mas nesse ponto, eu sou super paciente. Quando eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho, eu vou e falo. Ela aceita muito bem isso. Então, é bacana, porque ela consegue também enxergar, né, uns pontos e acho que a reciclagem também do trabalho normal, né? Mas é uma questão muito também de confiança, né? É uma função que necessita uma confiança, uma afinidade, uma confiança na pessoa e o estilo de trabalhar, que tem que superar as expectativas. Né? Tem que bater com o seu jeito também, Exatamente. né? E o que não dá certo vai dando aquela lapidada. A gente vai melhorando. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, a participação de vocês, a presença aqui no Revista da Cidade. Fica aberto o convite para que vocês voltem, tá? Obrigada. A Bernadette Nazaré Alves de Oliveira, que é a secretária do Lar, da Cosette Gomes, que é empresária e atriz. Obrigada. Muito obrigada a vocês, viu? Beijo, boa sorte, até uma próxima. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Até. Tchau. Muito bom, né, gente? Você que tem uma pessoa que trabalha para você, sabe muito bem como é que funciona essa relação. De repente, se a pessoa está muitos anos com você, realmente vira uma relação muito bacana, muito mais até do que simplesmente uma funcionária que trabalha para você, né? Muito legal mesmo. Gostei da participação das duas.